Olá, estudante da Bíblia, graça e paz. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje, nosso estudo será a introdução no segundo livro de Reis. Este livro é a continuação da história dos dois reinos israelitas e começa onde parou o primeiro livro. E pode ser dividido em duas partes: a história dos dois reinos e a história do reino de Judá. Como temos feito até aqui, sempre quando vamos iniciar um novo livro da Bíblia, o primeiro estudo, nós nos detemos em detalhes históricos e importantes para um melhor entendimento, para um conhecimento também mais profundo sobre o livro que vamos estudar. Ok? Então, aproveitando, deixe o seu like como apoio a este canal, a este projeto de estudo, de comunhão diária na Palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe. O livro de 2 Reis, aproximadamente foi escrito por volta, ele compreende o período, melhor dizendo, entre 853 a 560 a.C. Então nós podemos perceber que no decorrer de cada livro, desde o Gênesis, a cronologia, a contagem do tempo, ela é regressiva, certo? Até chegar lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, no nascimento de Jesus. A palavra-chave deste livro é declínio e queda, tá? O contexto deste livro vai narrar, vai trazer a nós esse ponto-chave, o declínio dos reinos em Israel, tanto do sul quanto do norte. E aí, você está preparado para mais uma jornada de conhecimento e aprendizado nas páginas sagradas da Palavra de Deus? Vamos então, vamos avante, avançando passo a passo, capítulo a capítulo, livro a livro. Então, a introdução. 2 Reis prossegue a narrativa histórica e teológica iniciada em 1 Reis, levando-nos por um caminho através dos altos e baixos dos últimos reis de Israel e Judá. Este livro abrange desde o apogeu da influência profética de Elias e Eliseu até a queda de Samaria, que é o reino do norte, e a subsequente destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. Este livro oferece uma visão penetrante sobre as consequências da infidelidade a Deus, ao mesmo tempo que destaca momentos de fidelidade e reforma. São os altos e baixos da vida cristã, representada na história de Israel. 2 Reis é crucial para entender a continuidade da missão de Deus em meio à fragilidade humana, oferecendo lições vitais sobre a importância da obediência e da esperança da redenção. Agora, o pano de fundo histórico em 2 Reis. No contexto histórico do Antigo Testamento, o livro de 2 Reis desempenha um papel crucial ao documentar um período tumultuado na história de Israel e Judá. Este livro cobre um período de tempo significativo
começando com o fim do reinado do rei Acabe em Israel e do rei Acasias em Judá. É um relato detalhado que nos permite entender melhor a oscilação entre reis que foram fiéis a Deus e aqueles que se afastaram da vontade, dos caminhos de Deus. Desde o reinado de Acabe, a influência da liderança política era intimamente ligada à espiritualidade do povo. Acabe, por exemplo, foi notório por seu casamento com Jezabel e sua promoção na adoração a Baal, o que levou Israel a afastar-se dos caminhos do Senhor. No entanto, também testemunhamos a intervenção divina por meio de profetas como Elias e Eliseu, que confrontaram corajosamente o mal e preservaram a verdadeira adoração a Deus. Outros reis, como Ezequias e Josias, são notáveis por suas reformas religiosas e esforços para restaurar a adoração verdadeira em Judá. Suas ações refletiram um retorno ao compromisso com Deus e sua lei, resultando em períodos de renovação espiritual e bênçãos sobre o povo. Entretanto, a história de 2 Reis também é marcada por momentos sombrios, como a invasão de Jerusalém pelos babilônios sob o comando do rei Nabucodonosor. Este evento catastrófico culminou na destruição do templo e no exílio do povo de Judá para a Babilônia, como consequência do afastamento persistente de Deus e na desobediência à sua palavra. Apesar das vicissitudes enfrentadas pelo povo de Israel e Judá, o livro de 2 Reis também é um testemunho das promessas divinas que permanecem inabaláveis mesmo em meio à adversidade. As narrativas de redenção e juízo refletem a fidelidade contínua de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando seu povo falha em obedecer-lhe. Em suma, o segundo livro de Reis não apenas fornece um relato histórico detalhado, mas também nos convida a refletir sobre as consequências espirituais e políticas da obediência e desobediência à vontade de Deus. É uma narrativa poderosa que nos lembra da importância de permanecermos fiéis ao Senhor em todos os momentos da vida, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Agora, falando da autoria e a data da escrita. Aqui vai também um slide onde nós temos a lista dos reis. 20 reis em Judá e 19 em Israel, compondo a lista dos reis que reinaram. Falando sobre a autoria, acredita-se que 2 Reis tenha sido compilado durante ou após o exílio babilônico, refletindo sobre as causas da queda de Israel e Judá. Essa perspectiva pós-exílica fornece um quadro crítico dos erros cometidos pelos reis e também pelo povo, ao mesmo tempo que mantém viva a esperança na restauração que Deus havia prometido. Falando da estrutura e da divisão, 2 Reis pode ser dividido em duas seções principais. Primeiro, o declínio e a queda do reino de Israel, dos capítulos 1 a 17, e a sequência dos eventos que levaram à destruição de Judá e Jerusalém, incluindo o exílio babilônico, dos capítulos 18 a 25. Essa estrutura sublinha
a progressiva alienação do povo de Deus de seus caminhos, intercalada com períodos de reforma e renovação. Os temas principais no segundo livro de Reis são consequências da desobediência, a desobediência a Deus e a consequente apostasia. São temas centrais em segundo Reis, demonstrando como a idolatria e o abandono dos mandamentos divinos levam à ruína e à devastação. O livro detalha a deterioração espiritual de Israel e Judá, culminando na conquista e no exílio de ambas as nações. Essa narrativa serve como um poderoso lembrete das severas consequências da infidelidade. A idolatria, frequentemente introduzida e endossada pelos próprios reis, corrói a sociedade de dentro para fora, resultando na perda da proteção e das bênçãos divinas. O colapso final de Israel e Judá, com o cativeiro assírio de Israel e o subsequente exílio babilônico de Judá, é retratado não apenas como uma consequência política ou militar, mas fundamentalmente como resultado da quebra da aliança com Deus. Agora, o papel profético dentro deste segundo livro de Reis. A presença e o ministério de profetas como Elias e Eliseu, em segundo Reis, além de outros profetas que surgem, como Micaías, destacam o papel crítico da profecia e da intervenção divina na história de Israel e Judá. Esses profetas não são apenas mensageiros de juízo divino, mas também de misericórdia, chamando reis e povo ao arrependimento e à reforma. Através de milagres, confrontos diretos com a realeza e atos de compaixão, Elias e Eliseu encarnam a preocupação de Deus com a justiça social e com a verdadeira adoração. Eles servem como consciência moral do povo, desafiando tanto a liderança quanto os cidadãos a retornarem aos caminhos de Deus. Seus ministérios ressaltam a disposição de Deus de intervir diretamente nos assuntos humanos, tanto para disciplinar quanto para guiar e proteger seu povo. Agora, falando de um tema muito importante, esperança na redenção. O que isto torna muito importante no livro de 2 Reis. Apesar de seu tom frequentemente sombrio, repleto de guerras, apostasia e até exílio, o livro de 2 Reis também contém sementes de esperança, promessas de restauração futura. As reformas religiosas empreendidas por reis como Ezequias e Josias, embora eventualmente insuficientes para reverter completamente o curso da nação, são momentos brilhantes que demonstram o potencial para renovação e fidelidade. Essas reformas, juntamente com as promessas proféticas disseminadas ao longo do livro, oferecem vislumbres de esperança numa futura restauração e redenção. Eles antecipam um tempo em que Deus agiria decisivamente para restaurar sua relação com seu povo, culminando na grandiosa promessa messiânica de um novo rei que governaria em justiça e paz. Olha como a Bíblia, ela, em cada livro, em cada detalhe, ela nos leva para
a pessoa mais importante e principal nas Escrituras, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo livro de Reis é uma meditação complexa sobre a natureza da fidelidade a Deus, o papel indispensável da liderança moral e espiritual e a inevitabilidade da justiça divina. Ao mesmo tempo, ele tece uma tapeçaria de esperança, prometendo que mesmo nos momentos mais sombrios da história, a misericórdia e a redenção de Deus permanecem acessíveis àqueles que se voltam para Ele com arrependimento genuíno. Essa dualidade de juízo e promessa serve como um lembrete eterno da severidade e da bondade de Deus, desafiando-nos a refletir sobre sua própria fidelidade e a renovar nosso compromisso com uma vida de retidão e adoração verdadeira. Agora, considerando as características teológicas de 2 Reis, este livro ressalta a soberania de Deus sobre todos os eventos, a importância da aliança e as severas consequências do pecado. Revela um Deus que, embora execute julgamento, também é rico em misericórdia e fiel às suas promessas de salvação. A teologia do livro nos leva a refletir sobre a paciência de Deus e o seu desejo persistente de que seu povo retorne a Ele. Agora, trazendo um esboço detalhado, como se fosse um resumo do livro, vamos encontrar o declínio e a queda de Israel, nos versos 1 a 17, o ministério de Elias e Eliseu, de reis infiéis, a conquista da Assíria sobre Samaria, e depois, a segunda parte, como já falamos, vem o declínio e a queda de Judá, dos capítulos 18 a 25, trazendo também reformas que ocorreram no reinado de Ezequias e Josias, e depois o declínio dos reis posteriores, findando com a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. E como sempre temos trazido também, cada livro nos leva, como já dissemos, a pessoa especial e mais importante da Bíblia, que é Jesus. O livro de 2 Reis, enquanto narra o desenrolar trágico de Israel e Judá, também prefigura e aponta para a necessidade de um Messias. A fidelidade intermitente dos reis, ou seja, o vai e vem, e o eventual exílio ilustram profundamente a nossa necessidade humana de redenção e de um rei perfeito, o qual é plenamente encontrado em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento das promessas de Deus, o verdadeiro rei, que estabelece um reino eterno de justiça, de paz e restauração. Através de Cristo, a esperança de restauração que permeia 2 Reis encontra sua realização, convidando-nos à reconciliação com Deus e à participação no seu reino eterno. Muito bem, esta é a introdução em nossos estudos no segundo livro de Reis. Tá ok? Estes são os principais detalhes que trazemos para a nossa reflexão e conhecimento. No próximo estudo, nós vamos então entrar no estudo do capítulo 1, para que não fique muito longo o nosso vídeo, o nosso estudo. Então, paramos por aqui hoje e você está convidado a se preparar para
o próximo estudo, quando vamos conhecer o capítulo 1 e os seus ensinamentos. Então é isto, vamos orar, vamos falar com Deus e vamos nos preparar para os estudos deste livro de 2 Reis. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado pelo despertar de um novo dia em sua companhia. Obrigado por sua presença, sua proteção e cuidado conosco. Obrigado, Senhor, por tuas promessas maravilhosas de restauração, promessas de redenção e pela grande promessa da tua segunda vinda para estabelecer o seu reino de justiça. Queira, Senhor, continuar abençoando nossos estudos diários em sua palavra. Abençoe cada pessoa que está se dedicando a te conhecer mais e melhor através destes estudos. Dá-nos tua paz, a tua proteção, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro, quando vamos estudar o capítulo 1 de 2 Reis. Um grande abraço. Tchau, tchau.